Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Então nós temos uma produção cinematográfica agora nesta manhã, Marcelo, o nosso produtor, diretor, editor, distribuidor, reprodutor, faz tudo. Então eu sou o ator, então vejo que responsabilidade que me deram agora de manhã. Eu achei que eu viria aqui hoje apenas para ser expositor, e meu papel é bem maior, é bem mais amplo, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre um tema que me atrai, que é importante para mim, sei que é importante para alguns em especial, né? E que é a brandura, a importância da brandura na nossa vida, né? Feliz aquele que é brando, né? Porque ele herdará a terra. Foi o que disse Jesus, não é mesmo, Brasil? É aquele que é brando herdará a terra. Isso nos remete o quê? A pensar que a terra do amanhã será habitada por pessoas ou por espíritos que já tenham aprendido a domar as suas más tendências, suas impulsividades, né? Não é por espíritos totalmente brandos e pacíficos, mas aqueles que já conseguem se administrar internamente diante das situações desafiadoras da vida. Então nós temos uma boa chance de fazer parte dessa turma aí, viu, José Carlos? Uma boa chance. Nós que ainda muitas vezes nos demos aí abraços com alguns desequilíbrios emocionais, algumas irritações que parecem fugir do nosso controle, aquela vontade de pular no pescoço do outro, que eu tenho certeza que muitos aqui já teve, e não só eu, né? Naquele momento mais complicadinho de um relacionamento. E isso fala o quê? Fala de nós, né? Quem é que não quis pular no pescoço de alguém já algum dia, né? Raiva. E de onde vem essa raiva, gente? De onde vem essa raiva toda, essa impulsividade, esse desejo que a gente contém, né? Que a gente apenas cria no plano do pensamento, e espíritos que estão em torno de nós, às vezes até conseguem ver a gente pulando, né? Porque quando você mentaliza fortemente, nós criamos uma imagem no plano espiritual, né? Ao nosso redor. Nós criamos essas imagens, elas se tornam reais efetivamente. E se elas forem muito insistentemente cultivadas, nós aprendemos isso com André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade e outros. Elas passam até a trabalhar contra nós. Elas passam até a nos induzir no comportamento. Mas elas são criações nossas. Então nós vivemos imersos em nossas criações mentais. As nossas criações mentais, elas têm poder. Mas isso também é bom se nós observarmos o lado positivo. As boas criações, as mentalizações saudáveis, amáveis, amorosas, que chegam até a curar. Ainda ontem um amigo falava numa palestra sobre Pedro, o apóstolo, que muitos procuravam ficar ao longo do caminho onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro projetada sobre eles pudesse curá-los. Não é a sombra propriamente que curaria, mas a vibração de Pedro, né? O magnetismo de Pedro, que já era, né? Tinha alcançado essa condição de ser curativo. Então nós também, com as nossas emanações fluídicas, automáticas, e que fluem o tempo todo, nós também podemos curar, como também podemos adoecer, né? Nós podemos matar uma plantinha se nós a recebermos um presente com mal olhado, com não gostei, não quero você. A pessoa pode matar a planta. E mata, ela mata. É capaz de matar. Aliás, eu já vou começar aqui falando sobre um caso, não sei se já mencionei, que a gente vai contando tantas histórias, porém às vezes você já não sabe mais o que contou, onde contou. Mas sobre a questão da brandura, gente, da cólera. Ela pode causar estragos em nossas vidas e na vida do outro. Eu morava numa cidade da região, minha adolescência, não vou falar para o José Carlos a cidade que é, né, porque ele veio de lá. Não importa a cidade, o local, mas importa que nessa cidade, na minha vizinhança, lá vizinho mesmo, tinha um papagaio. Não sei se eu já falei a história do papagaio. O papagaio que vivia lá subindo e descendo aquela torre de televisão, né, pelas cidades da região, e colocar a torre para pegar o sinal, né, que vinha de longe. Então aquelas torres, esse papagaio subia e descia por essa torre, né? E eu muitas vezes vi isso. E papagaio vive muito, né? Mesmo em cativeiro, um papagaio me parece que pode viver cerca de 50 anos. Então é uma longa vida, né, em cativeiro. E então essa família tinha esse papagaio, meus vizinhos. Bom, eu mudei de lá.
estudei. E depois de alguns anos, minha prima, que ainda mora lá até hoje, ela estava conversando com a minha mãe na sala ao lado, e eu percebi ela falando algo sobre o papagaio, esse papagaio vizinho, né? Ele dormia dentro de casa, tinha lá seu puleirinho, né? Dentro de casa, da cozinha. E aí ele disse que certa noite ele estava ali distraído, né? E se aproximou de costas do papagaio, e o papagaio, no impulso natural de brincar com ele, né? Mexeu no pescoço dele, assim, bicou alguma coisa do tipo, fazendo um carinho, provavelmente, né? Mas ele se assustou e virou para o papagaio, explodiu, gritou para o papagaio. E o papagaio se recolheu, se retraiu, né? Porque o bichinho já tem emoção também, né? Nós sabemos que ele já tem emoções primárias, básicas, não tem sentimento propriamente, mas tem emoção. E ele se retraiu, se encolheu, assustado, né? Porque não esperava por aquilo. E aí se aquietou, a família foi dormir, e aí no outro dia de manhã foram observar que o papagaio estava morto. O papagaio morreu. O que aconteceu, gente? Qual foi o mecanismo psicológico, se a gente pode chamar assim, né? Porque o papagaio já possui um psiquismo, né? Todo ser que tem um cérebro, por mais simples que seja, já tem um psiquismo, obrigatoriamente. Já tem uma vibração, uma irradiação. E o papagaio também tem. Agora, eu gostaria que alguém, de repente, não sei se o Marcelo saberia me explicar isso, né, Marcelo? Depois eu me coloco para ouvir. O mecanismo psíquico, emocional, fisiológico contido nessa experiência que levou o papagaio à morte, né? Porque tem todo um mecanismo aí para levar à morte. Mas vejam bem, gente, a cólera, um momento de explosividade, de descontrole mental, emocional, uma verdadeira tempestade, né? Vibratória. E junto daquele susto levou o papagaio à morte. Se nós podemos causar a morte de um bichinho de estimação com um grito colérico, será que não podemos causar estragos também no plano psíquico, emocional e fisiológico de pessoas, de seres humanos? É evidente que sim, né? E às vezes nos preocupa, andando por aí pelas ruas da cidade, vemos às vezes uma mãe desequilibrada, gritando. Não é uma situação rara, né? Extremo desequilíbrio com filhos, ainda às vezes crianças, pequeninos, que estão se preparando para a vida, precisando de educação, de orientação, porque eles ainda estão se acomodando à nossa realidade terrena e de repente se deparando com situações, né, vivências tão duras, tão adversas, né, que os despreparam para a vida ao invés de preparar. Porque se a criatura se desenvolve nesse ambiente tão adverso de críticas, de cólera, de explosividade dos seus pais, que são as pessoas mais importantes do mundo para ela, qual será o preparo dela no dia de amanhã diante das situações da vida? Insegurança, medo. Ela vai projetar nas outras pessoas a figura da mãe, do pai, aquela temeridade, aquela insegurança. Eu conversava com uma pessoa, um rapaz, certa vez, ele me falando, olha, senhor, ele estava falando de uma experiência lá de trás. Certo dia, ele teve um sonho, e ele sempre sentia que o pai dele era muito autoritário, né, muito durão. Ele teve um sonho, ele se viu no ambiente de trabalho, e eu trabalhei nessa empresa, eu sei exatamente como ela era, um pavilhão enorme, e aí ele sonhou que iria conversar com o gerente lá, é uma pessoa super maravilhosa, um gerente super bacana, né? Uma pessoa que deixou saudades para nós. No entanto, ele se viu assim chegando na sala do gerente e tinha que conversar com ele. Aí ele entrou, o gerente estava lá na mesa e de repente ele sentou. Aí quando ele olha para o gerente já não era mais o gerente, era o pai dele, era a figura do pai. E assim tem muitas outras experiências. Um amigo meu, recentemente, já perto dos seus 70 anos de idade, estava me falando, olha, eu sempre tive dificuldade diante de pessoas que têm autoridade, né, que estão com um cargo superior ao meu. Por isso tive muitos problemas na área profissional. Eu sempre me senti pequeno, sempre me senti inferior. Aí ele contou uma experiência que teve com o pai, né, ainda bem criança, lá pelos seus 5 anos de idade, brincando com um coleguinha, e
E uma brincadeirinha que era uma brincadeirinha de criança, ingênua, inocente, né, que não vou relatar aqui. E aí alguém viu e falou para o pai dele. E o pai dele interpretou aquilo como uma afronta, uma coisa insuportável, né, imperdoável. E disse que deu uma surra nele. Gente, está aí. Está aí a nascente do problema. Não tenham dúvidas, uma postura autoritária demais do pai ou da mãe perante o filho, né, o deixa despreparado para o dia de amanhã, para as vivências, principalmente quando tiver que lidar com situações onde tem alguém que ele tem que enfrentar, alguém com quem ele tem que conversar, com quem ele tem que lidar e que é aparentemente, né, superior a ele. Isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Então, a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe em bem conduzir o processo de educação dos seus filhos. Há pais que já tem outro extremo. Já deixa à vontade, muita vontade, à vontade demais, e acha que isso é bom. Geralmente esses pais são pais que foram muito reprimidos na infância, muito reprimidos. E pois eles não querem que os seus filhos vivam da mesma forma que eles, porque impor uma educação também de muita repressão, de muita dureza, é como se estiver revivendo os próprios sofrimentos. Então eles não querem isso. E aí dão liberdade total. E acham que estão fazendo melhor. E se alguém for opinar, né, acaba se voltando contra a pessoa. Mas e os filhos? Como é que ficam diante da vida? Qual o preparo para a vida? Na verdade, eles vão interpretar inconscientemente de que eles não têm muita importância para os pais. Que os pais não lhes dão muito valor. Deixa à vontade, faz como quer. Você não me importa muito mesmo. Vejam só, gente, como é perigoso. Uma delicada questão da educação. O pai acha, a mãe acha que estão fazendo o melhor, mas na verdade a interpretação dos filhos vai ser bem diferente. Sem valor, desvalorizados. Então, pai e mãe tem que ser pai e ser mãe, com equilíbrio, na medida certa, mas tem que estar presentes. Senão os filhos vão sofrer as consequências depois. E recuperar isso é muito difícil. Para não dizer que muitas vezes é até impossível se recuperar totalmente. A criatura vai carregar as sequelas dessa educação infeliz o resto da vida. Mas faz parte do nosso mundo e das nossas experiências isso. Deixa eu tomar um pouquinho de água, né, gente? Hoje o calor tá, né? Nós fomos criados simples, fomos criados ignorantes, como aprendemos na questão 115 do Livro dos Espíritos. E talvez o grande projeto da vida, a grande proposta é nós sairmos dia a dia desse estágio de ignorância. Não é? Com certeza é isso. Sair a cada dia, distanciar-se cada vez mais da ignorância, nos tornarmos, né, criaturas com mais conhecimento, mais desenvolvidos intelectualmente, mas também moralmente. Moralmente, né? Não basta apenas o intelectual. Nós sabemos que o intelectualismo às vezes até faz a criatura se perder, a inteligência por demais desenvolvida e pouco desenvolvimento moral não dá um bom resultado, porque até a inteligência acaba às vezes até potencializando as deficiências morais, as fraquezas morais. E dentro dessa nossa temática hoje nós vamos encontrar muita questão da brandura associada a quê? Ao orgulho, a pouca humildade, né? Pouca humildade. Então é importante estar atento a isso. Sair desse estágio de ignorância, né? Desenvolver-se moralmente. E segundo essa mesma questão, Deus nos deu a cada um uma missão, com a finalidade de nos esclarecer e de nos conduzir progressivamente à perfeição. E nesta perfeição é que encontraremos a pura e eterna felicidade. Questão 115, que bate com aquela questão 132 do Livro dos Espíritos também, que fala sobre o objetivo da encarnação. Aqui na 115 é o objetivo da própria criação. Por que o Espírito existe? Né? Não só na Terra, mas no universo. Alcançar a felicidade mediante o alcance da perfeição plena, a sabedoria plena, o amor pleno, a inteligência plena. Na encarnação, vamos ter mais a miúde as situações que a vida nos oferece. Em provas, expiações, missões, a cada um é dado, enfim, algumas responsabilidades.
Dessa maneira nós vamos participando do grande concerto do universal, vamos executando a nossa parte na criação ao mesmo tempo em que vamos nos desenvolvendo. Que maravilha, né? Todos têm missões, todos. Uma formiga, uma abelha, um inseto tem a sua missão. E que coisa triste pensar que os insetos cumprem fielmente as suas missões, né? Todo animal cumpre fielmente. Nenhum animal falha na sua missão, né? Nenhum. É porque não tem consciência, né? Nós temos a consciência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de escolher. E é por isso mesmo que muitas vezes nós falhamos. Porque não escolhemos ou escolhemos de forma indevida. Mas enfim, tudo isso faz parte do nosso processo individual de crescimento. Quando eu me cheguei ao meio espírita, e essa temática nossa hoje, ela vem bem de encontro ao meu início, porque eu já mencionei aqui que o primeiro comentário que eu vi sobre doutrina espírita foi justamente sobre a cólera. E muitas vezes eu já mencionei isso e disse equivocadamente para muitos públicos, né, que o que me levou ao meio espírita, o que me tornou espírita, foi os problemas digestivos, né? Foram problemas na área intestinal, principalmente. Mas daí, com o tempo, analisando, eu fui perceber que não era esse verdadeiramente o problema meu, né? Isso já era uma consequência do problema. Que o problema verdadeiramente era a minha conduta, a minha postura emocional, os meus desequilíbrios daquela fase que eu estava vivendo ainda bastante jovem. Ou seja, comportamento colérico insistente, uma certa revolta também, um sentido de frustração, de fracasso. Às vezes a gente está tão jovem, a gente já acha que está fracassado, né? Dá 21 anos de idade, meu Deus. E já muitos anos de trabalho, morando fora de casa, vivendo várias experiências, então eu estava achando que de repente a vida me jogou lá embaixo. Puxa, parece que eu andei tanto e não cheguei a lugar nenhum, parece que piorou, parece que eu botei a estaca zero. Mas eu estava voltando realmente a estaca zero para encetar uma nova busca, uma nova fase na minha vida. Às vezes nós interpretamos um momento assim de revés na vida como um problema, um fracasso, mas não. E a vida nos propondo um recomeço, recomeçar. Isso é uma arte, é uma ciência. E saber recomeçar, não importa em que idade, é importante, é fundamental para nós. Ou senão nós vamos jogar a toalha, né? Ou ficar na mesmice, ficar na rotina. Mas nós podemos recomeçar em qualquer etapa. Eu li um dia algo sobre a Louise Hay, autora de vários livros, principalmente na área de autoafirmações positivas. E a Louise Hay já tinha muitos livros publicados e ela estava ali fazendo um comentário meio que autobiográfico e dizendo sobre os projetos que ela tinha pela frente, né? Vários projetos. Eu falei, nossa, ela já deve estar com pelo menos no mínimo 65 anos de idade por toda a obra que ela já fez, e ela está com tantos projetos, né? Eu fiquei admirado, né? Qual será a idade dela, né? Eu fiquei pensando. Aí uma página, mais outra página, e para minha surpresa apareceu a idade dela, 2 páginas depois. Ela estava com 82 anos de idade. Aí que eu fiquei mais surpreso ainda, né? 82 anos. Um dia eu mencionei isso numa palestra lá na nossa casa, e depois uma senhora veio conversar comigo, porque ela tinha levado o seu pai aquele dia lá, eu vendo dele, o seu idoso, né? E ele tinha 82 anos exatamente, né? Então eu fazer essa menção naquele momento chamou muita atenção dela. Por quê? Porque ela, o senhor idoso, mas ele era muito inquieto, e estava dando, vamos dizer assim, trabalho para a família, né? Porque apesar dos 82 anos, o velhinho não ficava quieto, não parava, sempre estava querendo fazer uma coisa ou outra, e esse era um motivo de preocupação, querendo sair, passear. E eles queriam que o velhinho ficasse quietinho, né? Sentadinho, bonitinho, né? Aliás, eu assisti uma palestra do Dr. Cabreira aqui em Londrina, onde ele falava exatamente sobre isso, né? Ele é especialista na área de geriatria, então ele falava, né, que às vezes aquela imagem que a gente tem do velhinho, quietinho, bonitinho, quietinho, isso a gente acha a coisa mais linda do mundo. Mas nem sempre é a coisa mais saudável, porque se a criatura teve uma postura, um comportamento assim muito ativo durante toda a vida,
ela continua sendo a mesma, o mesmo ser, o mesmo espírito. Embora as restrições do corpo, ela continua com a sua mente ativa. Então ela quer fazer alguma coisa. E aí as pessoas levam a criatura para fazer um tratamento espiritual. Na verdade, ela apenas está querendo um acompanhamento adequado às suas necessidades, ao seu momento de vida. Ela quer viver. Isso é bom, isso é maravilhoso. Então a gente acaba desenvolvendo alguns conceitos totalmente equivocados em relação à postura, né, na velhice. E como nós já estamos aí envelhecendo, temos que pensar bem nisso, né, até para ir levando isso avante, mudando um pouco esses conceitos que se tem a respeito do idoso, né, para que cada um possa viver e conviver, né, na sua velhice ou com aqueles que são idosos da melhor maneira possível. Bom, Jesus foi para nós, né, um grande modelo. E ele é que nos disse: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. E foi dentro dessa lição de Jesus que eu me tornei espírita. Então vejam bem que o meu desregramento emocional, comportamental, acabou me conduzindo a uma enfermidade, e a enfermidade me conduziu ao meio espírita. E dentro do meu espírito eu encontrei aquilo que eu precisava: sentido existencial. Era o que me faltava. Então, era exatamente isso que me faltava: sentido para a vida. E aos poucos, mediante as leituras, os estudos, eu fui adquirindo isso. Fui percebendo que a vida tem a sua causalidade, tem a sua destinação, enfim, tem o seu porquê, o seu para quê. E entre um e outro estamos aqui nós, nesse momento presente, vivendo as experiências que Deus nos reserva para que nos planifiquemos na vida. Sintamos a realização dentro de nós, sintamos alegria em viver, prazer em viver, um prazer saudável, motivação, ânimo, esperança. Tudo isso movido, obviamente, à fé. Há que se acreditar nesses conceitos. Há que se ter confiança também em nós e fé em Deus. Porque Deus trabalha 24 horas por dia para a nossa felicidade, em favor de nós. 24 horas por dia. Deus não tira férias. Deus não descansa. Deus trabalha o tempo todo. Cabe a nós o que então fazer? Nos ajustarmos à vontade de Deus. O ajustamento da nossa personalidade, do nosso querer, da nossa vontade, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós. E Ele espera de nós aquilo que nos é possível, não o impossível. Mas normalmente nós somos capazes de fazer muito mais do que já fazemos. Nós temos muito mais habilidades, possibilidades do que nós possamos imaginar. Por quê? Já foram muitas as vidas, já foram muitas as encarnações. Nós temos uma caixa de ferramentas com muita coisa presente, com ferramentas inúmeras que nos possibilitam fazer os enfrentamentos mais diversos, as situações mais diversas e até complicadas, mas aguardando a nossa disposição, a nossa disponibilidade, a nossa coragem, né? A coragem de ir à frente. A coragem, isso muda tudo. A atitude, né? Atitude. Lembra da historinha do menino lá do australiano? Eu gosto de relembrar também esse rapaz. Ficou multimilionário. Certo dia ele caminhava lá pela rua da sua casa e uma velhinha então o abordou. Moradora, né? Da cidade, incomodada com o jeitão dele, displicente, de quem não está fazendo nada na vida, e falou: rapaz, você precisa ter atitude. E aí ele ficou bravo, né? Ele ficou bravo externamente com a mulher, né? Porque ele podia brigar com a velhinha, né? Então ele guardou tudo aquilo e ficou remoendo. Aí ele quis dar um retorno para ela, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou provar para ela que eu tenho atitude. E aí ele pegou, comprou algumas camisetas e mandou escrever bem grande na frente: atitude, né? Imprimir atitude. E saiu usando aquela camiseta atitude para cruzar com a velhinha e ela ver que tinha atitude. Só que muitas pessoas viram e gostaram e quiseram comprar. Mas onde você comprou essa camiseta? Eu também quero. E aí ele começou a imprimir camisetas e de repente ele já estava com uma loja. E
depois ele já começou a imprimir a atitude de canecas e outros objetos, e hoje ele tem aí praticamente uma multinacional. Vocês podem entrar na internet, vocês vão ver lá, tá? Ele ficou multimilionário, tem livros dele à venda das nossas melhores livrarias sobre a atitude. Olha, gente, como que ele reverteu naquele momento, de uma forma inesperada, né? Mas ele teve uma atitude, não teve? Ele teve uma atitude. Foi uma atitude estranha, né? Foi uma atitude estranha, mas foi algo bom. Acabou tendo um resultado positivo que o impulsionou na vida. A ponto dele, inclusive, vender milhões de livros abordando essa questão da postura. Os livros dele, as colocações são muito irreverentes, viu? É bem irreverente. É aquela coisa assim, quebrar padrão de comportamento, né? Às vezes é até bom você pegar um livro desse, quebrar padrões, né? Porque a gente é muito padronizado, né? Nós somos muito condicionados a viver sempre do mesmo jeito. Se a gente for chamado a mudar um pouquinho do condicionamento, do padrão, meu Deus, né? Vem um convite, né? Você vai ter que mudar um pouco a sua rotina, você fica doente, você dá 1000 explicações para não sair da rotina. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, nos diz que rotina é ferrugem na engrenagem da alma. Ferrugem. Ou seja, dificulta o mecanismo, né, de funcionamento do campo dos pensamentos, das idealizações, dos processamentos mentais. Porque está tão padronizada a maneira de pensar que a gente não consegue sair daquela forma de pensar de cada dia. E aí o comportamento vai ser igual, o mesmo também de cada dia. Vai ser sempre o mesmo. Por isso que nós temos uma dificuldade imensa de quebrar rotinas e iniciar, por exemplo, um tratamento, um cuidado com a saúde, frequentar uma academia, fazer caminhadas, essa é coisa super agradável, mas nós temos dificuldades, porque o nosso padrão nos puxa, né, para o sentido contrário, para uma acomodação naquilo que nós já estamos fazendo por longos e longos anos. E se nós nos postarmos assim em relação a tudo, o nosso processo de avanço, de progresso é muito lento, né? Muito lento, inclusive na parte moral. Como eu falava de mim agora há pouco, né? Me aproximei do meio espírita em função, no início eu achava que era por problema de saúde no corpo, depois eu percebi que era em função do meu comportamento inadequado, a minha cólera, a explosividade, e a insistência no comportamento infeliz nos adoece, traz consequências. Mas daí eu conheci a doutrina e ela me possibilitou o autoconhecimento e uma mudança, ainda que gradativa, demorada, difícil, e que não terminou. E se eu viver 300 anos, não vai terminar. Ela vai continuar, esse processo é longo, nós sabemos disso. Há muita coisa ainda para ser feita. Sobre o orgulho, aliás, deixa eu ver alguma coisa aqui sobre a cólera, gente, que eu tinha separado. Está dentro desse capítulo, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos tentar entender um pouquinho a questão do orgulho em nossa vida. O orgulho eu entendo como a nossa condição natural. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que nós saímos de um estado natural, né? Uma condição primitiva, de seres que vêm da fase animal, né? Fomos adquirindo a individualidade pouco a pouco, mediante o conhecimento, a conscientização, isso e a responsabilidade, né? Que vem depois da liberdade. Nós temos liberdade e a responsabilidade pelos nossos atos. E o orgulho é uma herança dessa nossa condição primitiva, uma herança ancestral. Trazemos conosco. A herança ancestral às vezes parece que é uma coisa assim, puxa, será que eu estou herdando então coisas lá de quem viveu, né? De quem viveu há 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 50.000, 100.000, então eu estou herdando isso dessas gerações anteriores. Não estou herdando delas propriamente, eu estou herdando de mim mesmo. A herança ancestral é a herança que eu trago comigo, que cada um de nós traz consigo, no corpo espiritual. Porque o nosso corpo espiritual registra tudo. E corpo espiritual nós só tivemos sempre um, só um. Às vezes a gente até parece que a gente vai trocando, mas não, o corpo espiritual é só um. Corpo físico, quantos? Mas corpo espiritual é sempre o mesmo, sempre será o mesmo.
e ele carrega a nossa história. Então a nossa herança ancestral, a herança mais recente, toda a nossa herança é nossa mesmo. É daquilo que nós vivenciamos ao longo do tempo e das muitas encarnações. E o orgulho faz parte da nossa condição natural, da qual nós estamos buscando sair. Mas sair em direção do quê? Em direção da humildade. O orgulho representa o que nós não temos. Podemos dizer até que o orgulho, de certa forma, não é uma característica do espírito, né? Vem mais do animal. Agora, a humildade, sim, isso é do espírito. Isso é o que nos cumpre conquistar. E o orgulho, está lá no capítulo 9. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Primeira coisa, o orgulho nos conduz a nos julgarmos mais do que somos. Mais do que somos. Então somos algo, mas muitas vezes nós acreditamos que somos mais do que aquilo. A não aceitar uma comparação. Aliás, esse aqui é um sinal claro da presença do orgulho. Quando nós não gostamos, não aceitamos, nos irritamos, nos perturbamos, nos desequilibramos quando somos comparados com outras pessoas. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo, a menor comparação vos irrita e vos aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Aí surge o comportamento colérico explosivo. A brandura fica distante, a paz fica distante. Felicidade, então, nem se fala. O momento de cólera é um momento de loucura, é um momento de pura emoção. É um momento em que a razão não participa. É verdadeiramente um momento de loucura. E nesses momentos criamos rixas, inimizades, aversões, porque a cólera é uma forma de intimidar, né? E é uma forma de afastar, de amedrontar, de aquietar. Aí o outro, obviamente, vai manter uma postura talvez de calma, de perdão, de compreensão, depende de quem está à nossa frente. Eu já falei para vocês, né, que eu já tive em vidas anteriores a experiência da cólera, porque eu me deparei ao longo dos anos com muitos coléricos, né, muitos coléricos, às vezes de forma totalmente injusta mesmo. Eu não tinha nada a ver com peixe, mas a coisa veio para mim. Rapidamente relembrando, quando eu tinha uma sala no calçadão, 25, 27 anos atrás, uma pessoa entrou na minha sala, soltou os cachorros, falou, explodiu colericamente comigo. Eu não conhecia a pessoa. Saiu, voltou daí a pouco, aqui é a sala do fulano? Falei, não. Então ela entrou na sala errada, mas encontrou a pessoa certa, porque o endereço foi certo. Eu precisava passar por isso. Então ela descarregou a cola em mim e depois foi conversar mais calmamente com a pessoa certa na sala certa. É porque ela não tinha mais o impulso colérico com ela de novo, né? Não teria aquela energia toda. No dia seguinte aconteceu de novo. Outra pessoa que eu nunca vi, nem antes nem depois, a mesma coisa. Aí vocês me perguntam, que coincidência, né? Acho que eu fui escolhido. Sim, eu fui escolhido mesmo, porque nós somos escolhidos para vivenciar as experiências que precisamos vivenciar. Eu não tenho dúvidas, por todo o meu histórico, que eu fui muito colérico em vidas anteriores, provavelmente, né? Detendo poderes, ou mesmo poder diante da família, né? Tem de homens coléricos aí. Então vejam bem, a vida depois nos traz de volta. E qual é o meu papel nessas circunstâncias? Amortecer, assimilar isso totalmente. Eu posso dizer para vocês que eu nunca falhei nesse tipo de experiência. E foram muitas ao longo da vida, muitas. Mas não tem acontecido mais.
Eu acho que já esgotou. Então não tem acontecido mais, mas se acontecer, tudo bem, né? Vamos em frente, vamos compreender que tem sentido. Aquilo que nós vivemos muito em outras vidas, onde nós nos complicamos demais, hoje nós tendemos a vivenciar também de forma recorrente, né? Muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas por que acontece isso com frequência comigo? Está relacionado ao seu histórico espiritual, não tenha dúvidas. Aprenda a lidar com isso, aprenda com isso, com essa experiência, porque ela tem tudo a ver com o seu histórico. Nada acontece sem um porquê inteligente, né? Sem uma causa inteligente por detrás. Orgulho. Eu estou pegando aqui o livro do Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírito. Um livro maravilhoso, publicado pela editora Pensamento. E aqui ele dá alguns toques sobre o orgulho para nos ajudar no processo de identificação pessoal. Porque a doutrina nos faz toda uma proposição de crescimento, de transformação moral, né? O que nos leva avante, o que nos conduz à paz é justamente a melhoria moral. A inteligência só não basta. A melhoria moral, a purificação, né? Purificação dos sentimentos, dos pensamentos, é isso que promove a paz, o bem-estar, o equilíbrio, o que nos eleva vibratoriamente, nos coloca em contato com seres maravilhosos, de luz, de amor, né? A elevação frequencial vibratória, mas ela é consequência desse trabalho de moralização, de purificação, de ascensão espiritual. E a nossa felicidade será sempre proporcional ao nosso grau de desenvolvimento moral. É o que a doutrina nos coloca. Vejam bem aqui, ele nos diz, aqui eu peguei só 3 exemplos, tá? Primeiro, amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Isso é uma característica do orgulho, ou da pouca humildade. Vamos focar a humildade, né? Humildade. Orgulho já temos, então não temos que ficar focando no orgulho, vamos focar o que temos a conquistar, não aquilo que não temos, né? Amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Suscetibilidade, né? Suscetibilidade demais, me afeto demais, qualquer coisinha me masturba, qualquer coisinha me desequilíbrio. Precisa desenvolver um trabalho sério, né? No sentido de desenvolver o autocontrole, administrar o campo emocional, para que tenha uma postura diferente. Isso é possível. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Então nós podemos até nos desequilibrarmos, ficarmos incomodados, irritados, tal, mas não há necessidade de um retorno explosivo, né? Se nós estivermos ainda nessa fase da explosividade, há muito trabalho para ser feito, né, gente? Muito trabalho. Então, começar a conter essa impulsividade, conter os impulsos, primeiramente, para que mais adiante possamos trabalhar no plano mais profundo dos sentimentos, né? Necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Centro das atenções, né? Orgulho, quero me destacar, preciso aparecer. O que ela falou mesmo? Não merecia uma coisa dessa. Isso não é justo. A pessoa fica incomodada, né, com aquilo que foi falado, que ela acha que falou sobre ela. E fazer prevalecer as suas próprias ideias. Orgulho, egoísmo, personalismo, isso faz um estrago dos agrupamentos familiares, religiosos, culturais, sociais, políticos, qualquer grupo. Onde tiver grupo, o personalismo, né, ele faz estrago. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se sempre num estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Característica evidente também, né? Não aceita que está em erro, gente. Olha só. A gente pode assumir essa postura. Já contei aquela figura da casa. A casa que de um lado é vermelha e do outro lado é branca. De cada lado tem um observador. E você pergunta para cada um deles qual é a cor da casa. E aí, quais serão as respostas? A casa é branca, a casa é vermelha. Onde está a verdade nisso? Os dois estão com a verdade ou nenhum?
nenhum está com a verdade, porque a verdade é a visão plena, total. A casa é branca e vermelha. Então os dois estão em erro? Não, mas os dois estão com a razão. Racionalmente eles estão vendo, estão falando o que estão vendo, está perfeito. Os dois têm razão, mas nenhum está com a verdade. Olha como é, parece contraditório, mas isso é possível, né? Se nós observássemos essa coisinha simples no convívio com os diferentes, as diferentes religiões, diferentes ideias, diferentes pensamentos, puxa vida, nós teríamos uma convivência muito mais saudável, muito mais agradável, né? Muito mais tranquila. E é uma coisa muito simples, é isso. Essa casa simboliza o quê? Os objetos. A nossa vida, as situações, circunstâncias. E a nossa postura, a nossa visão pessoal. Cada um vê do seu ponto de vista, né? Cada um vê limitadamente, portanto, sempre veremos limitadamente. Por isso é importante estar aberto também ao outro, a ouvir o outro, aprender a ouvir. Aliás, aprender a ouvir é uma coisa fundamental para nós em relação a essa temática. Aprender a ouvir. E o que é, em poucas palavras, aprender a ouvir? Aprender a ouvir é ouvir o que o outro está dizendo. É o que o outro está falando. E o significado daquilo para ele, não para mim. Não para mim, mas o significado para ele. Quem trabalha no atendimento fraterno tem que ter essa consciência. Ele tem que aprender a ouvir. Fulano está falando algo, é aquele algo para ele, não o que eu quero entender. E muito menos eu querer transformar já de imediato a sua visão se eu achar que a visão dele não está correta. Não, não, não. É preciso aprender a aceitar a visão do outro. Ele só vai mudar no momento em que ele perceber, se conscientizar de que talvez, se não for correta, não for adequada a sua visão, a sua postura, ele então perceba isto e deseje mudar. Enquanto a criatura não se conscientiza, não toma consciência por ela de algo, ela não muda. Não muda, não tem como mudar. É impossível. Por isso, no atendimento fraterno, no saber ouvir no dia a dia da vida, é importante estar totalmente receptivo e aberto ao outro, para que ele possa se liberar suas cargas emocionais, seus pontos de vista, suas raivas, seus medos, tudo. Aí ela começa a criar um panorama interno favorável para a sua verdadeira transformação, inclusive em relação à questão da cólera, das tendências explosivas que fazem parte da vida de muitas pessoas. E esse é o recado que nós deixamos para todos, tá? Nesta manhã de domingo. E agradeço à casa pelo convite, pelo trabalho. Isso para mim é trabalho, eu fico muito feliz pelo trabalho e até honrado, de ser convidado, Tantos e tantos palestrantes que tem por aí, conhecedores profundos da doutrina, eu fico muito feliz e agradecido também pela atenção de vocês e desejando aqui, me despeço já, desejando muita paz a todos.